Reflexão para hoje: o ego e a personalidade. Constituição do homem. Para que possamos ter uma ideia suficientemente clara das relações existentes entre o ego e a personalidade, somos forçados a falar na constituição total do homem, quer quanto ele, como fragmento do próprio Logos, expressa os três aspectos da divindade com o nome de mônada, quer quando, pairando nos planos superiores do cosmos, se transforma em ego-individualidade, quer ainda quando, descendo as regiões inferiores, nos apareça envolto na forma nossa conhecida, e passa a constituir aquilo a que chamamos personalidade. Vemos, desde logo, quanto estamos longe de conhecer o homem e todas as suas possibilidades, se lhe reduzirmos seu campo de ação aos planos que nos são familiares. Seja qual for o plano em que observemos, no mais elevado, como mônada, nos três seguintes, como ego, e nos outros três, como personalidade, o homem reproduzirá sempre, através da matéria que lhe servir de veículo, os aspectos da divindade conhecidos pelos nomes de vontade, sabedoria e atividade, e a que a terminologia cristã denominou Pai, Filho e Espírito Santo. Como mônada, esses aspectos são conjuntamente expressos no plano que lhe é próprio, isto é, no plano imediatamente inferior àquele em que paira o próprio Logos. Como ego, os mesmos aspectos se destacam uns dos outros para se expressarem cada um em seu plano, vontade no plano átmico, sabedoria no plano búdico e atividade no plano mental superior. O enfraquecimento dessas qualidades a exprimirem-se através de uma matéria milhões de vezes mais densa do que aquela em que age a mônada, leva-nos a dar-lhes outros nomes tais como espiritualidade, intuição e inteligência abstrata ou razão pura. Já que o homem se nos apresenta envolto em três veículos através de cada um dos quais se manifesta um princípio. Mas a evolução da mônada, única coisa que se teve em vista ao construir-se o universo, não seria completa, se a colheita de suas experiências se limitasse a esses três mundos superiores. Surge então a personalidade, que é o órgão por cujo intermédio o ego expressa aqueles mesmos princípios nos planos inferiores, através de mais três veículos constituídos de matéria desses planos e denominados corpo físico, corpo astral e corpo mental. Utilizando-os convenientemente, o homem verdadeiro ou ego colherá as experiências de que necessita para um dia tornar-se tão poderoso nessas regiões do cosmos, como é nos planos onde habita desde o começo do Manvantara. A tríplice manifestação que, emanando do Logos, passa a agir na mônada e desta no ego, reflete-se na personalidade como inteligência concreta ou razão comum, como desejo ou emoção, e como ação ou atividade. Se, levados apenas pela inteligência vulgar, servida pelos nossos vulgares órgãos de percepção, observamos o homem neste seu último aspecto, nós o veremos, quando muito, dotado unicamente de três corpos e manifestando aqueles três princípios inferiores. Na realidade, porém, ele é muito mais do que essa personalidade em constante mutação, e esses três princípios de que tanto se ufana por julgar serem os únicos que possui, não passam de grosseiro reflexos de outros que agem em veículos constituídos de matéria infinitamente mais sutil e, por isso mesmo, eterna e indestrutível como os princípios que ela manifesta. Antakarana. Entre a individualidade e a personalidade, entre o eu superior e o eu inferior, como entre aquela e a mônada, existe um traço de união através do qual as três partes que constituem o homem total, podem comunicar-se,
A esse traço de união se chama Antakarana, palavra sânscrita que significa órgão interno ou instrumento inferior. HPB refere-se a esse traço de união como a um canal ou ponte ligando mana superior a manas inferior durante cada encarnação. Antakarana pode também designar o eu superior ou ego, visto ser este o órgão de ligação entre a mônada e o eu inferior ou personalidade. A evolução humana, durante as suas primeiras etapas, consiste em tornar a Antakarana cada vez mais apta à função para que foi criada, cada vez mais apta a permitir que o ego domine completamente a personalidade, reduzindo ao seu verdadeiro papel que outro não é senão o de representante do verdadeiro homem nos planos inferiores a que, pela força da própria lei, é obrigado a descer. Uma vez atingido o ponto mais alto da sua evolução, a individualidade e a personalidade estarão de perfeito acordo. Desaparecerá, então, o delgado fio de Antakarana, por não haver mais necessidade de instrumentos de ligação entre as partes superiores e inferiores do homem. A vontade que faz mover as duas entidades, aparentemente separada, passando a agir livremente, dispensa a ponte que através das idades lhe vinha servindo de comunicação. Só então o homem consegue encontrar as verdadeiras respostas às três enigmáticas perguntas da Esfinge. As reencarnações. A personalidade é, pois, o meio de que o ego se serve para que as qualidades nele latentes se tornem ativas nos mundos da matéria mais grosseira, e Antakarana, o caminho, a ponte, o canal por ele projeta essas qualidades destinadas a lhe facilitar a colheita das experiências exigidas para a sua total evolução. Tal como o mergulhador que vai em procura de pérolas nas profundezas do mar, assim mergulha o ego, de quando em quando, no oceano da vida para aí captar as pérolas da experiência. E assim como o pescador de pérolas não pode demorar muito tempo entre as águas, do mesmo modo o ego tem a necessidade de voltar amiudamente ao elemento que lhe é próprio, abandonando, exatamente como faria um escafandrista, os veículos de que se serve em cada exploração. A estas subidas e descidas do ego, chamamos encarnações. Delas se sai pelo fenômeno da morte que, na realidade por maior que seja o pavor com que os homens a encarem, nada mais representa do que a volta do ego à sua verdadeira pátria. Poderíamos ainda comparar cada encarnação ao trabalho diário de um estudante de cuja aplicação depende o maior ou menor tempo gasto para completar sua educação. Ele sabe ou deve saber que a vida escolar é um meio de que se deve servir o melhor possível para atingir determinado fim. Aproveitará, por isso, o exemplo dos mestres e as lições que eles dia a dia lhe ministram. E assim como o estudante inteligente tomará cada manhã uma lição em prosseguimento da lição do dia anterior, da mesma forma o ego retomará, ao amanhecer de cada nova encarnação, o estudo do mundo físico, tendo em vista emancipar-se e entrar definitivamente no seu próprio reino, coberto de glória. O ego, reencarnado fazendo vir à terra a sua parte efetiva ou personalidade, é como o lavrador que, suportando toda sorte de intempéries, abandona de quando em quando as comodidades de seu lar e vai ao campo amanhar a terra donde colherá os meios de enriquecer seu celeiro. Por ocasião da colheita, pode o lavrador não levar sobre si as mesmas vestes que trazia durante a sementeira, sem que por isso deixe de ser o mesmo. O certo é que será ele não a veste em que se envolve quem colherá o resultado da sementeira, exatamente como será o ego e não a personalidade,
seu representante no mundo inferior. Quem colherá os frutos das sementeiras realizadas nas vidas anteriores foi o ego e não a personalidade quem semeou o karma do seu passado. Será o ego e somente o ego, quem tirará os respectivos proventos. E tal como o lavrador cuja colheita será boa e abundante ou má e insignificante, segundo a natureza e qualidade do grão semeado, assim colherá o ego, em cada encarnação, o resultado bom, nulo ou mal daquilo que semeou nas encarnações anteriores. Costuma-se, ainda, comparar o ego a um ator, e suas diferentes encarnações, aos papéis por esse ator representados. Exatamente como o ator, também o ego é muitas vezes obrigado a desempenhar papéis pouco agradáveis. Mas, assim como a abelha colhe o mel em todas as flores, assim o ego absorve o néctar das qualidades morais e da consciência de todas as personalidades terrestres que ele representou, até que, tendo conseguido reunir todas essas qualidades numa só, se transforme num ser perfeito, definitivamente livre do suplício das reencarnações. As manifestações do ego. Acabamos de ver que a evolução das qualidades latentes no ego se faz por meio das personalidades em que ele encarna, sem que isto nos conduza ao erro de supor que o ego faça qualquer movimento nos planos em que habita. Ele se limita a concentrar sua consciência num nível inferior e exprimi-la através de veículos apropriados. Não é fácil traduzir em linguagem humana esta descida do ego. Na falta de melhor comparação, imaginemos que ele projeta como que uma língua de fogo nos planos de matéria mais grosseira do que dos planos sutis em que vive. Essa projeção representa, não o ego total, mas apenas um fragmento de si mesmo que irá agir na personalidade para sentir as vibrações desses planos e, por seu intermédio, nele escolher as experiências de que necessita. Dizem certas escolas de simbolismo que ele é visto no coração, sob a forma de uma imagem dourada do tamanho de uma polegada. Outras afirmam ter a forma de uma estrela brilhante e luminosa. A verdade, porém, é que o homem pode colocar esta centelha de consciência em qualquer dos 7 chakras ou centros de força de que dispõe, dependendo essa localização de vários fatores entre os quais está a raça e a sub-raça que pertença. Uma vez agindo na personalidade, essa partícula do ego constituirá o homem tal como nós o conhecemos aqui embaixo. Sua manifestação tende, invariavelmente, para o bem e para o belo. Seu desejo único é o progresso, o completo despertar das elevadas qualidades nele adormecidas, o acordo perfeito com seus veículos, com seus agentes nos mundos inferiores. O mal é incompatível com o ego. Nele só tem acolhido o que é puro, o que não encerra sentimentos de inveja ou egoísmo. Além disso, o ego não pode enganar-se, não pode errar, muito embora ignore certas coisas que ele deve aprender por meio de sucessivas encarnações. Como se explica, então, que, nas infinitas manifestações do ego, através das várias personalidades, o fragmento de consciência, dele emanado, permita aos seus representantes a prática de ações tão em desacordo com aqueles elevados princípios? A influência da personalidade. A partícula do ego que irá constituir sua personalidade, uma vez mergulhada na matéria inferior, e graças à vivacidade com que se apossa dos novos veículos, logo se esquece que faz parte de uma consciência menos desenvolvida, é certo, mas infinitamente mais extensa.
é assim levada a agir muito mais segundo os desejos dos veículos em que se encerra do que segundo os interesses superiores do ego. A este, não obstante seu poder supremo, falta a precisão do seu representante que, não sentindo a influência do ego, passa a adquirir o hábito de se julgar independente a praticar atos que não correspondem aos desejos da entidade que representa. Impossibilitado de intervir, por não ter ainda compreendido a que extremos pode ser arrastado seu representante, pelas entidades que constituem seus veículos, o ego não pode paralisar um mau pensamento e impedir o crime que daí se originará. Pouco é, pois, o império exercido pelo ego sobre a personalidade, quando se trata, é claro, de homens vulgares. Vaga é igualmente a noção que ele terá das razões que levam os homens à prática dos mais nefandos crimes. Daí a facilidade com que o fragmento que ele nos envia, passa a criar hábitos e opiniões independentes. Nem todas as experiências colhidas por esse representante, serão úteis ao progresso do ego. A par, por exemplo, da ciência que ele adquire, absorverá uma infinidade de prejuízos que lhe farão ver tudo sob seu estreito ponto de vista, e servirão para obstruir o caminho evolucional do ego. Esta autonomia da personalidade, resultante de uma concentração exagerada sobre a partícula emanada do ego e da aplicação constante dessa centelha divina aos sentimentos de ordem inferior, pode ocasionar a destruição da antakarana, fazendo com que o ego se desligue definitivamente do seu representante. E este fenômeno, felizmente raro, que dá origem a esses homens destituídos de qualquer sentimento de afeição ou altruísmo, verdadeiros monstros de luxúria, impenitentes e impiedosos que, mesmo depois de mortos, são incapazes de se elevar acima das mais baixas camadas do plano astral donde para assombro e desgraça dos incautos os vão buscar as várias seitas animistas. Tais seres são, em geral, postos à margem da evolução e, mesmo que encarnem, jamais o farão em companhia de seus antigos conhecidos, visto não haver neles mais do que a pequena parte espiritual de que dispunham na vida anterior. Terão que contentar-se em ocupar veículos menos evoluídos pertencentes a uma raça primitiva. De regressão em regressão nós os veremos um dia impossibilitados de encontrar neste mundo um corpo humano, suficientemente inferior, em que se possam manifestar. Chega nesse instante, para eles, aquilo que as religiões chamam inferno. Excluídos do atual plano de evolução, a atividade dos respectivos egos ficará suspensa até o momento, milhões de anos afastado de nós, em que um novo ciclo de vida se inicie. A força da corrente evolutiva. Não é fácil essa separação definitiva e total entre o ego e a personalidade. Se tal facilidade existisse, raros seriam os homens que dos seus egos não estivessem separados, visto o egoísmo sobrepujar de muito altruísmo no coração de todos eles. Opõe-se a esse funesto resultado, contrário à evolução, como fator principal, a diferença dos efeitos produzidos pelas vibrações da matéria que constitui nossos vários veículos, efeitos esses que, na matéria do corpo causal em que se envolve o ego e onde só vibram as emoções e pensamentos elevados, é 100 vezes superior ao produzido pelos sentimentos grosseiros na matéria dos corpos em que se envolve a personalidade. Admitindo, por exemplo, que 90% dos pensamentos, sentimentos e ações de um homem pouco evoluído se concentrem em si mesmo,
ou sejam mesmo absolutamente egoístas, e só os restantes 10% se apresentem de uma natureza espiritual e altruística, nada mais será preciso para que ele progrida no caminho da evolução. Se os efeitos das vibrações que afetam os corpos sutis do ego e os infinitamente mais grosseiros da personalidade tivessem resultados proporcionalmente iguais, nós veríamos a grande maioria da humanidade dar 9 passos à retaguarda, todas as vezes que desse um passo em frente, e a regressão seria tão rápida que, se não caísse naquele total aniquilamento de que atrás falamos, voltaria fatalmente a reencarnar-se no reino animal de onde saiu quando habitava a cadeia lunar. A natureza sabiamente preveniu essa fase de atraso mental, esse domínio da personalidade sobre a individualidade, e soube evitar que a grande lei da evolução fosse prejudicada mesmo nos casos de uma excessiva teimosia da nossa parte. E assim, até mesmo aquele que não consegue dar mais de 1% a favor do bem, deixa de progredir. É preciso, pois, que o homem não realize nem essa insignificante percentagem em benefício do seu progresso. É necessário levar uma existência extremamente viciosa, para que o vejamos estacionário, marcando passo no mesmo lugar, e será indispensável transformar-se num monstro, endurecido por toda sorte de crimes, para que o resultado seja uma descida no caminho da evolução. Mas, mesmo em tal caso, um poderoso obstáculo encontrará na sua frente. Para realizar esse recuo, terá que vencer a corrente irresistível que impulsiona para frente todo o sistema de uma maneira que, embora lenta, nem por isso é menos poderosa. Será esta corrente que permitirá ao homem, totalmente desprovido de qualidades superiores, incapaz de por si mesmo fazer qualquer esforço no sentido do bem, reencarnar sempre em melhores condições para perceber a necessidade de colaborar na evolução do grande todo de que faz parte. O recuo, a bem dizer, não existe, e os poucos que conseguem vencer a corrente evolucional, têm que despender inauditos esforços e se dedicaram de corpo e alma à prática do mal. Erram os que supõem existir um diabo para o qual e sob cuja influência trabalha toda a humanidade. Muito ao contrário, o homem está cercado de influências benéficas, que por todos os meios procuram auxiliá-lo no sentido de evitar-lhe a total separação do seu ego imortal. A questão está em que ele, disso, tenha conhecimento. As duas consciências. Não obstante nos parecer existirem duas consciências, uma agindo no ego e a outra na personalidade, por mais que tudo nos diga acharem-se essas duas entidades separadas uma da outra, é indispensável convencer-nos, não só que esta separação raramente é total, como também tratar-se de uma única consciência, e que, a aparente divergência entre as duas, provém simplesmente da imperfeição dos nossos veículos inferiores. Concentra-se a consciência do ego no coração, como já dissemos, e a da personalidade no cérebro, e se, por meio de exercícios apropriados, capazes de pôr em atividade certas glândulas, o homem pudesse transportar sua consciência intelectual até ao coração, teria unido manas inferior a manas superior e verificado que a separação das duas consciências é uma consequência apenas da nossa inferioridade ou do excessivo desenvolvimento do nosso egoísmo. Não há, pois, duas consciências, como não há duas entidades distintas. Podemos não ter a menor percepção das comunicações entre elas, pode ser-nos incompreensível como tais comunicações se realizam, mas nem por isso elas deixam de ser menos constantes,
nem da mais elevada deixamos de receber constantemente os benéficos influxos. Une-as o traço de união a que chamamos antakarana, e nossos esforços devem tender sem repouso a sentir profundamente a existência desse traço de união, e a trabalhar com todo o afinco para que ele se consolide de tal sorte que as duas consciências se confundam numa só e o ego e a personalidade acabem por funcionar como uma única entidade. Para o homem que considera estas coisas, de natureza espiritual, destituídas de qualquer interesse e jamais se preocupou em sobre elas meditar, o canal que liga as duas consciências ou põe em comunicação o ego e a personalidade, é de tal modo estreito, que somos levados a julgá-lo obstruído e incapaz de estabelecer a união para que foi criado. Pode ainda acontecer que o ego se manifeste na personalidade apenas pelo seu lado prático, dando-nos a impressão de achar-se mais desenvolvido que qualquer outro, cujas manifestações nos passam despercebidas por se realizarem nos mundos em que habita. Estas observações nos induzem ao erro de julgarmos o ego pelo desenvolvimento físico ou intelectual das pessoas em que age seu representante. Devemos evitar o equívoco de julgar a grandeza ou evolução do ego pela demonstração da superioridade intelectual ou pela facilidade em conquistar posições, reveladas pela personalidade que age no mundo físico. Não nos esqueçamos que o homem nosso conhecido com que por toda parte nos acotovelamos, não passa de um fragmento do homem real, e que nem sempre esse fragmento representa as qualidades elevadas de quem o envia, por falta absoluta de meios próprios de comunicação. A grandeza do ego. A ninguém é dado conhecer a verdadeira grandeza desse homem que excede em sabedoria e força a entidade encarnada. Cada homem é, na realidade, muito mais do que pensa, e nem mesmo o maior de todos os santos pode exprimir no plano físico com suficiente exatidão a magnificência do seu ego. O desenvolvimento, porém, desses poderes depende em grande parte da espécie de atividade exercida nos mundos da forma pelo seu representante. Nem é por outro motivo que ele encarna. Concorrem para esse desenvolvimento os sábios e os filósofos que, ativando as faculdades da personalidade, conseguem, por meio dos pensamentos abstratos, atingir a consciência superior e pôr-se com ela em estreita comunicação. O mesmo resultado pode ser obtido pelo uso constante das emoções de ordem elevada tais como o afeto desinteressado, o devotamento, a simpatia e o amor por tudo quanto nos cerca. Tais atitudes, por parte da personalidade, acordam no ego as faculdades búdicas e mesmo atímicas cujas vibrações, pairando sobre o corpo astral do homem, dão a estes aqueles extraordinários poderes que verificamos em todos os Mahatmas, adeptos ou iluminados. Ser-nos-ia impossível fixar limites a tais poderes, principalmente aos que derivam da vontade, primeiro e mais importante aspecto da própria divindade refletido no ego e, deste, na personalidade sob a forma inferior de desejo. Esses poderes ultrapassam de tal modo tudo quanto possamos imaginar, que costumamos considerar milagrosos ou sobrenaturais a maioria de seus resultados. Os homens, na sua grande maioria, ignoram que o ego existe e, muito mais que deles depende a sua evolução. Esta ignorância leva-os ao desconhecimento de um mundo interior cuja importância ultrapassa infinitamente tudo quanto lhes é exterior, tudo quanto empolga nossos sentidos e interessa a nossa personalidade. Dia virá em que os homens de posse dessas verdades,
postas ao seu alcance pela sabedoria dos tempos, reconhecerão não passarem de atores a representar, neste imenso palco que é a vida física, certos papéis cuja boa execução interessa exclusivamente ao verdadeiro homem que paira muito acima deles e do qual eles são uma parte bem insignificante. Compenetrados desta verdade, compreenderão que a importância real da vida está em desempenhar com perfeição o papel que lhes couber, seja ele qual for, de estrelas de primeira grandeza endeusados pelos aplausos das multidões, ou de mendigos perseguidos pelas mais terríveis desgraças. Que importa, realmente, a cada um de nós, os acontecimentos que, como atores, representamos, visto sabermos que eles são fictícios. Acaso o ator, enfronhado nas personalidades dos nossos dramas e comédias, sofre as dores ou sente as dificuldades que representa? Se tiver que morrer enforcado ou trespassado por e pelo punhal de um assassino, que importância dá ele a essa morte fictícia? Uma só coisa deve preocupar os homens, é desempenhar o melhor possível um papel que está encarnando. Como devemos encarar o mundo? O mundo a que viemos como embaixadores ou agentes do ego, do nosso verdadeiro Senhor, nosso Cristo, nosso único Deus, deve ser considerado como um palco onde cada um de nós representa determinado papel imposto de antemão pelo diretor de cena ou por aquilo a que chamamos karma. Os acontecimentos que nos trazem inconstantes atribulações e nos levam à prática dos maiores crimes, foram postos em movimento por nós mesmos em vidas passadas, são efeitos de causas remotas, consequências da imperfeição com que em outros dramas desempenhamos nossos papéis, e, por ser inútil nosso desespero quando esses efeitos nos desagradam, o melhor que temos a fazer e a única coisa que a sabedoria dos tempos nos aconselha, é aceitar filosoficamente essas consequências ou acontecimentos aparentemente fatais. E isto, porque depende unicamente da boa ou má disposição, da alegria ou revolta com que aceitamos nossa atual sorte, a forma, o papel, o caráter com que nos apresentaremos nas futuras encarnações. Puríssimo era com certeza Jeosuá. No entanto, não se revoltou contra as injustiças de que foi vítima, nem fulminou o centurião que o esbofeteou, antes sorrindo lhe ofereceu a outra face. Como Jeosuá, agiram todos os iluminados. Pena é que os homens, seus adoradores, não vejam o que há de profundo em exemplos dessa natureza. Se tomássemos idênticas atitudes e aceitássemos, pelo menos, com indiferença, quantas desgraças nos afligem, a nuvem que nos separa do verdadeiro homem se iria dissipando de encarnação em encarnação. As formas, por ele mesmo criadas para lhes servirem de veículos nos mundos inferiores, deixariam pouco a pouco de servir de entraves ao seu completo domínio sobre a personalidade, e tudo isso nos convenceria que, da disciplina e paciência com que nos submetemos às condições impostas em cada encarnação, dependerá a rapidez em obtermos aqueles resultados. A perfeição dos veículos. Não nos esqueçamos, porém, de que todas as forças emanadas do ego, todas as comunicações entre a individualidade e a personalidade se fazem através dos veículos em que esta se acha aprisionada. Se esses veículos não forem constituídos de matéria suficientemente pura, a energia emanada do ego resultará mais prejudicial que benéfica, visto sua ação ir talvez intensificar as qualidades passionais do corpo das emoções. Para corpos nesse estado,
Para corpos destituídos de matéria apta a não adulterar as vibrações superiores do ego, melhor será que este, para se manifestar em toda a sua plenitude, aguarde que a consciência desses veículos esteja em condições de atender aos seus desejos. De fato é isso que se dá. A vida do homem comum, desse nosso companheiro de todos os instantes, pouco interesse tem para o ego, muito embora não ignore que sua própria evolução dependa da personalidade em ação nos três corpos, mental, astral, e que interesse lhe podem despertar veículos físicos saturados de drogas, de álcool e de carne? Corpos astrais pervertidos pela glutonice e pela sensualidade. E corpos mentais cuja única preocupação é o dinheiro ou a solução de problemas onde predomina o mais feroz egoísmo. Ante o tumultuar de paixões e ideias que agitam os corpos de tais personalidades, o ego sente a impossibilidade de se fazer ouvir e prefere em geral transferir seus esforços para outra ocasião, para outra vida, na esperança, nem sempre satisfeita, e ver o seu agente envolto em veículos menos mazelentos e menos pervertidos. Age, nestas condições, o ego, como agiria um pai extremoso que, não podendo corrigir os defeitos de seu filho, aguardasse que ele crescesse, na esperança de o ver mais acessível aos seus conselhos. E tal como esse pai, dirá o ego de si para si, inútil qualquer tentativa em favor de meu pobre agente aprisionado em tão ruins veículos. Tenho quase a certeza de não serem piores do que estes os que lhe fornecerem na outra encarnação. Vou, pois, esperar e, enquanto espero, outras ocupações mais importantes tomarão o meu tempo cá por cima. Um dia o homem acabará deixando de considerar-se uma entidade à parte, agindo e pensando de conformidade com essa falsa suposição e, compreendendo finalmente nada mais ser do que uma manifestação passageira do próprio ego, atenderá solícito aos seus conselhos e tudo fará para se pôr em contato com ele, utilizando convenientemente os meios que a natureza, com tão pródiga generosidade, lhe forneceu. O Conselho de Plotino. O assunto que hoje ousamos abordar é demasiado transcendente para ser esgotado numa só palestra. A bem dizer, é estudando a relação entre o ego e a personalidade, que o homem consegue levantar uma ponta do véu de chegar um dia a saber a verdadeira missão que lhe cabe no grande plano ideado pelo Logos ao construir o sistema em que vivemos. Para isso precisa o homem, não só jamais se esquecer que a personalidade e individualidade são uma única coisa, como também ter toda a confiança no seu poder e a coragem suficiente para esse poder utilizar-se. Será ainda de bom aviso considerar a consciência que age na personalidade como anormal e antinatural. A única consciência real é a do ego, assim como sua vida é a nossa própria vida. Esta convicção nos levará aos três seguintes resultados. A. Impediremos que o corpo físico trabalhe independentemente, fazendo com que esteja sempre pronto a obedecer aos desejos do ego, que trará como resultado produzir nesse corpo aquilo que os filósofos herméticos denominam a regeneração. B. Não permitiremos que o mundo das emoções dirija nossas atividades psíquicas, as quais devem estar a cargo do ego. C. Não admitiremos, sobretudo, a existência em nosso corpo mental de outras formas pensamentos que não sejam as inspiradas pela ação consciente avisada do nosso eu superior. Tudo isso, porém, só pode ser conseguido pelo homem cujos veículos físico, astral e mental,
no interior dos quais está a personalidade e através dos quais passam as vibrações vindas do alto, disponham de matéria apta a deixar passar essas vibrações. Sem uma saúde física, astral e mental perfeita, inútil qualquer esforço em manter contato com o ego. Terminemos, portanto, a nossa palestra de hoje, com um conselho que a tal respeito nos dá Plotino, e sobre o qual o esclarecido leitor é convidado a meditar profundamente, se estiver, como cremos, disposto a entrar o mais breve possível em relação com o ego, ou seja, com o Pai que está nos céus. Recolhe-te a ti mesmo e olha. Se te não achares suficientemente belo, fazei como o estatutário que acaba uma estátua, e ele corta aqui, aplaina ali, dá mais ligeireza a esta linha, torna aquela mais pura, até que o conjunto seja belo. Fazei como o estatuário, corta o que é excessivo, endireita o que está torto, traz para a luz o que estiver na sombra, faz, enfim, com que a beleza resplandeça em todas as partes de ti mesmo. Não cesses de cinzelar a estátua até que a vejas brilhar como esplendor divino da virtude, e que estejas bem certo de guardar a perfeição final num santuário sem mácula. M. Tenreiro Corrêa